E eu sou muito grata a Deus de poder ouvir a sua mensagem, poder compartilhar com você essa noite o que Ele quer falar conosco, amém? Hoje eu tive uma crise para preparar a palavra, porque às vezes a palavra vai vindo, né, durante a semana e a gente vai trabalhando nela. E o Espírito Santo não me dava o tema da palavra. E eu falei, pai, mas eu gosto, eu não sou igual a Isaac, assim, que está sempre pronto. Eu gosto de processos, eu gosto de ler, estudar sobre o assunto. E apesar de que ele estuda, tá, gente? Não é sobre isso, mas é porque ele está sempre pronto mesmo. E eu gosto de ficar ali, né? E o Espírito Santo me dava o tema da palavra. Eu, pai, por favor, eu tenho que saber o que eu vou pregar. E hoje à tarde o pai me deu o tema. E ele falou, espelho. E o subtítulo da palavra é Como não será de maior glória o mistério do Espírito Santo. Vamos mergulhar no que Deus quer falar conosco? E eu quero, antes da gente começar a falar da palavra, eu quero contar uma história para você. Que eu ouvi esses dias e falei, puxa, é verdade. Uma igreja estava orando intencionalmente por um bar que estava ao seu lado. E esse bar estava perturbando muito, porque era um bar que ficava aberto a noite inteira, então acabava prejudicando as questões da igreja, né, o culto. Quando começava o culto, começava o bar, e tinha aquelas músicas de karaokê, e aquelas músicas altas, e a igreja começou num propósito, intencionalmente, de o bar fechar. Claro que aqui na igreja a gente não ora assim, né, gente? A gente não ora para que ninguém vá à falência, mas a gente ora que alguns movimentos por aí recebam uma nova direção na vida, né? Sejam promovidos, vão fazer outra coisa na vida que não seja algo para o inferno. Mas nós não oramos por falência, mas essa igreja estava orando para esse bar fechar. E o que aconteceu? A igreja orava todos os dias, fizeram um jejum, e o bar fechou. Acredita, gente, que o bar fechou? E aí, o que aconteceu? O dono do bar sabia que a igreja estava orando por ele. E o que aconteceu? O dono do bar levou a igreja para um processo. Abriu um processo contra a igreja, dizendo que o bar tinha fechado por causa da igreja. E foi aquela confusão, né? O pastor da igreja foi notificado e precisou ir lá, né, comparecer ao juiz. E quando ele compareceu ao juiz, ele disse, o juiz falou, olha, o que está acontecendo? Esse dono aqui está falando que a igreja orou intencionalmente e o bar dele fechou e a culpa é da igreja. Aí o pastor, não, querido, não, nós oramos, mas não foi por causa da oração. Não foi por causa disso que o bar fechou. E ficou aquela briga. O cara, não, eu vi eles orando para fechar o bar. Eu ouvi eles orando, as irmãs orando. E o bar fechar, e o bar fechou por causa da oração. E aí o juiz, quando foi fechar, né, a sentença, disse assim, parece que algo mudou aqui. O cara do bar veio falar que o seu bar foi fechado porque a igreja orou. E o pastor agora está incrédulo. Não está acreditando que o bar foi fechado por causa da oração. E aí, só para a gente quebrar o gelo e a gente pensar um pouco sobre essa história, que é real, tá, gente? O que acontece? Tantas vezes a gente ora, a gente mergulha no sobrenatural, a gente vive algo sobrenatural. Nesses momentos que aconteceram aqui agora, muitas pessoas receberam. Mas nem todo mundo vai crer. Nem todo mundo vai viver o fruto da fé. Assim como esse pastor não estava acreditando que o bar poderia ser fechado. Ou ele estava passando uma situação adversa de ter que estar lá diante de um juiz e confirmar a sua fé. Atestar que realmente ele orou e algo aconteceu. Ou a gente tem medo do sobrenatural, ou a gente duvida do sobrenatural. Ou a gente mergulha,
ou a gente não consegue viver o que Deus tem para nós. Eu acredito que Deus estava chamando essa igreja para um nível muito maior de fé. Se esse pastor tivesse ido até o final e falado, não, foi a gente mesmo, nós oramos e aconteceu. E nós, hoje, existe um convite do Espírito Santo para a gente mergulhar na glória de Deus. Para a gente mergulhar em intimidade mais profundo. Não é só de culto em culto, mas é de glória em glória. Diga para a pessoa do teu lado, é de glória em glória. É de glória em glória que somos transformados. Não é só ler a palavra de Deus, não é só fazer uma oração como ritual. É viver crendo que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, vive dentro de você. É simplesmente acreditar que uma oração pode sim resolver problemas. Que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas só vive o fruto da fé aquela pessoa que se converteu. E eu quero conversar com você sobre isso. A glória de Deus, ela é poderosa para te transformar, amém? Quantos creem nisso? A glória de Deus pode mudar a sua vida. Mas, querido, você precisa se converter. Mas como assim? Eu posso vivenciar momentos como esse da glória de Deus e não ser convertido? Pode? Vamos entender? Eu quero que você leia comigo em Mateus 16 e nós vamos mergulhar bem em Mateus aqui 16. Vamos lá. Mateus 16, 1, 4 diz assim. Desculpa, Mateus 16, 1. Os fariseus e saduceus voltaram a pressionar Jesus para que ele desse alguma prova de quem ele era. Sua resposta foi: vocês têm o ditado que diz, quando o céu fica vermelho, de noite o marinheiro fica contente. Quando o céu fica vermelho de manhã, o marinheiro fica em alerta. Se para vocês é fácil a previsão do tempo, por que tem dificuldades para interpretar os sinais dos tempos? Esta geração má e devassa está sempre em busca de sinais e maravilhas. No entanto, o único sinal que terão é o de Jonas. Dito isso, deu-lhes as costas e foi embora. No trajeto até o outro lado, os discípulos percebiam que haviam esquecido o pão. Aproveitando a oportunidade, Jesus aconselhou-os: fiquem de olho no fermento dos fariseus e dos saduceus, pensando que ele os repreendia por haverem esquecido o pão. Começaram a culpar um ao outro. Percebendo o que se passava, Jesus perguntou: por que vocês estão discutindo por haver esquecido o pão? Crentes pela metade, não entendem nada. Não se lembra dos 5 pães que demos aos 5.000? Quantos cestos de sobras vocês recolheram? Ou dos 7 pães para os 4.000? Quantos cestos de sobras vocês recolheram? Ainda não perceberam que o problema não é o pão? O problema é o fermento. O fermento dos fariseus e saduceus. Então eles entenderam. Jesus não estava preocupado com o pão, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. Primeira parte que eu quero falar com você. Os discípulos estavam atravessando o mar depois de ter visto 3 grandes milagres. Jesus está falando aqui de multiplicação. No meio do percurso, eles começam a discutir quem tinha esquecido o pão. Olha a situação aqui, igual esse pastor, né, que tá, não foi oração, não, peraí. Acabaram de ver milagres e Jesus diz assim: vocês têm a fé pela metade? Ou crê ou não crê? Vocês estão vendo com os seus próprios olhos milagres acontecendo. Como assim estão discutindo que está faltando pão? E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, querido, que nós, igreja, quando eu digo nós, igreja, eu não estou dizendo só a um. Nós, corpo de Cristo, precisamos parar de discutir quem esqueceu o pão. Precisamos parar de achar problema onde não tem.
Jesus está dizendo que o problema não é a falta do pão. O problema é o fermento dos fariseus. E o que era o fermento dos fariseus, queridos? O que o fermento faz? O fermento é uma bactéria, não é verdade? Quem trabalha com pão sabe que o fermento é uma bactéria. E se você colocar ele no trigo, ele vai fermentar tudo. Ele vai acabar com a farinha toda. O que era o fermento dos fariseus? Jesus mesmo em Mateus 23, desce o chicote nos fariseus e saduceus, dizendo: vocês são como sepulcro caiado. Por fora vocês são lindos, por fora vocês fazem tudo. Vocês sabem da lei, vocês seguem tudo conforme deve seguir. Mas por dentro está oco, está podre. E quando Jesus está falando, foge do fermento dos fariseus, foge dessa vida de hipocrisia. De uma vida que é só bonito por fora, mas por dentro está podre. Por dentro não tem uma conversão. Como assim os discípulos ainda não tinham fé que Jesus poderia prover na vida deles? Quantas vezes nós recebemos milagres e após os milagres nós já estamos preocupados novamente? Já estamos ansiosos. Como é que vai ser para pagar a conta, Jesus? Como é que vai ser para comer? Deus não está provendo, querido? Vira para a pessoa do teu lado e pergunta para ela: Deus está provendo? Se não tiver, fala agora que a gente vai prover agora. Deus prove, Ele é provedor. Mas sabe o que acontece? As nossas lentes estão turvas. Nós não estamos conseguindo ver Deus como Ele é. E quando a gente tem a alma que ainda não foi convertida, um espírito que ainda não tem fé, consegue ver um Deus que não existe. Eles estavam andando com a melhor pessoa que poderia resolver um problema de fome. E eles estavam preocupados. Imagine a gente hoje, que a gente não via, a gente não andava com Jesus pessoalmente, a gente crê, a gente sente Ele. Alguns até escutam a voz dele. Alguns aqui sentiram, amém? A voz, sentiram um vento passar, sentiram algo no seu corpo. Mas os discípulos estavam andando, dormindo, levantando todos os dias com ele. E eles estavam incrédulos. Eles precisavam receber algo a mais do que só ver com seus olhos. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou trazer para você essa noite. Talvez algumas pessoas aqui essa noite precisam ter um encontro com a glória de Deus. Algumas pessoas essa noite precisam se converter. Porque talvez você esteja aqui dentro convencido de quem Deus é, convencido de que Deus pode fazer, sentindo a presença, mas não se convertendo. E a gente vai ver um bom exemplo disso dentro do discipulado de Jesus, dentro dos discípulos de Jesus, dentro dos 12. Amém? Vamos lá. No versículo 13. Quando chegou à vila de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: o que o povo anda dizendo sobre mim? O que o povo está dizendo a respeito do Filho do Homem? E eles responderam: alguns pensam que é João, o Batista. Outros acham que é Elias. Há quem pense que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, ele insistiu: e vocês? O que vocês acham que eu sou? Sendo que Jesus aqui foi corajoso, né, gente? A pessoa está discutindo com quem que esqueceu do pão, ele está fazendo uma pergunta aqui. Jesus disse: quem vocês acham que eu sou? Vira para a pessoa do teu lado e diz assim: quem você acha que Deus é? Ou quem você consegue ver? Até onde a sua fé te leva, até onde o conhecimento te leva. O que você precisa essa noite? O que você precisa receber e sair daqui com a visão certa de quem Deus é, amém? Simão Pedro, o abençoado, disse: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo.
Jesus afirmou: Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros e nem citou algum professor. Meu Pai no céu, o próprio Deus, revelou a você. Diga para a pessoa do teu lado o que você precisa. Deus Pai vai te revelar. O próprio Deus está aqui nesse lugar, amém? Assim como o Mateus começou a falar aqui nesse culto, uma certeza nós temos que a palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou mais reunidos em seu nome, Ele está presente. Deus Pai está aqui nesse lugar e Deus quer se revelar para você essa noite. Quando Deus se revela, algo acontece. Quando Deus se revela, a sua identidade aparece, amém? Olha o que acontece. Agora vou dizer quem você é. Deixa eu voltar aqui para você entender algo. Você não retirou a resposta dos livros, nem citou algum professor. Meu Pai no céu, o próprio Deus, revelou a você o segredo sobre quem eu sou de fato. Agora eu vou dizer para você, Pedro, quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra. E essa pedra sobre a qual vou edificar minha igreja, uma igreja tão exuberante, tão cheia de energia, que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir seu avanço. E isso é tudo. Isso não é tudo. Vocês terão acesso livre, diga comigo, acesso livre. E total ao reino de Deus. E total ao reino de Deus. E as chaves para abrir qualquer porta, sem barreiras, entre o céu e a terra e o céu. Deus está falando com algumas pessoas essa noite, amém? O que Deus fez na vida de Pedro, Ele fez na vida da igreja. E se Ele fez na vida da igreja, Ele fez na sua vida. Diga para a pessoa do teu lado, se Deus fez na igreja, é com você, querido. Você não está fora disso. Olha o que Deus vai falando aqui. Isso não é só sobre isso. É sobre ter as chaves do céu. Um não na terra é um não no céu. E um sim na terra é um sim no céu. Você entende o nível que Jesus está chamando Pedro? Eu quero te falar uma verdade essa noite. O nível da revelação sobre Deus na sua vida vai ser o nível do seu chamado. Quanto mais você ver a Deus como Ele é, na verdade, o seu nível de chamado vai subir. Assim aconteceu com Pedro. Ele recebeu essa revelação do Pai e, ao mesmo tempo, o destino dele foi liberado. Se você receber um toque de Deus, se você receber um toque da glória de Deus, eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente. Eu tenho certeza que seu destino vai ser liberado, assim como foi de Pedro. Amém? Só uma pessoa está recebendo. Glória a Deus. Pelo menos uma, Senhor. Glória a Deus. Escuta, o maior problema de hoje é que a incredulidade te afasta da sua identidade. Até o momento de você ver Jesus e receber a revelação de quem Deus é, você não sabe quem você é. E isso é muito sério. Quando a gente não sabe quem a gente fica perdido, a gente não consegue romper na vida, a gente fica congelado. Quantas pessoas ficam congeladas, não sabem para onde vai, faz 1001 coisas e não chega a lugar nenhum. Nós podemos sim conquistar coisas na terra, nós podemos avançar na terra, mas o nosso chamado primordial é fazer o reino de Deus avançar. O nosso chamado primordial é o reino do Espírito. E Deus tem uma revelação para você. Deus tem promessas para você. Você precisa se aproximar da presença de Deus. E é de glória em glória. Jesus condenava a vida de aparência. Uma vida que era linda por fora, mas por dentro era podre. Mas por quê? Jesus, ele vivia o que ele falava. Jesus vivia a verdade. E ele estava convidando os discípulos a viver uma verdade.
Ele estava falando para Pedro: Pedro, você não é Simão, você é Pedro. Você está vivendo aquém da realidade que eu tenho para você. Quantos aqui estão vivendo aquém da realidade que Deus tem para você? Vira para a pessoa lá e diz assim: Deus está mudando teu nome. Há muito tem uns... Calma, gente, calma. Não precisa se preocupar, não. Há um tempinho atrás, um dia, eu sempre usava meu nome. Meu nome é Isabela Aparecida, tá, gente? Aparecida é nome. E um dia o Espírito Santo falou: estou mudando seu nome. Eu falei: amém, Deus, qual vai ser? E ele falou: você é Isa Prado. Aí eu: amém. E quando eu recebi escuta, gente, isso não é bobeira, é verdade. O Espírito Santo falou comigo assim: você é Isa Prado, eu estou tirando você da onde você está e estou te dando uma identidade. Desde aquele dia até hoje, as pessoas que estão à minha volta sabem quanto eu mudei. Amém? Deus me deu uma nova direção, mas Deus precisou ir na raiz. E Deus está indo na raiz de algumas pessoas aqui. Você precisa se converter. Eu sei em quem tenho crido. Também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus quer fazer mais. Quando Deus faz, Ele não faz qualquer coisa. Se Ele tiver que suprir alguma necessidade na sua vida, Ele não vai suprir mais ou menos. E era isso que Ele estava falando com os discípulos. Espera aí, vocês estão falando de uma necessidade e que eu sempre abundo tudo. Se eu tiver que multiplicar, vai sobrar sexto. E Ele quer fazer isso na sua vida. Se há algo que não está transbordando na sua vida, não é fruto do Espírito Santo. É algo terreno. Se está faltando algo mais que a presença de Deus. Está faltando mais que a glória de Deus e nós estamos aqui, nós vamos sair daqui diferentes, amém? Escuta, quem Deus é, muda quem você é. Quando você recebe a revelação de quem Deus é, o seu DNA espiritual é mudado. Nós nos parecemos com o nosso Pai. Bate no peito assim: eu pareço com meu Pai. Amém? Uma alma sarada te permite ver o Pai sem distorções. Uma alma sarada não vive aflição. Ela vive tribulação sim, porque a tribulação está aí, gente. Mas a aflição é diferente. Um espírito angustiado vai ser trocado por um espírito leve. Porque a Bíblia diz que a paz que o Espírito Santo dá, o mundo não pode dar. Paz em meio às circunstâncias. Se você tiver a sua alma sarada e seu espírito liberto, você vai ver Deus, que Deus não é confuso. Deus não é confuso. Ele não fala uma coisa aqui e diz outra ali. Se Ele disse algo na sua vida, Ele é fiel para completar. Se Ele disse algo na sua vida e não está acontecendo, talvez a equação está mais para o seu lado do que para o lado dele. E eu quero chamar você essa noite para uma verdade. Deus não é homem. Para de culpar a Deus das coisas, porque Deus não tem nada a ver com as suas escolhas. Você precisa crescer, amadurecer e entender que você é responsável pelo que você faz. Criança que faz isso, faz um erro e culpa o outro. Esses dias eu estava lá com as crianças nas férias e tem um pequenininho de 2 aninhos que tudo ele culpa o irmão, gente, é uma coisa. Não sei quem fez, foi ele. Não sei quem, Hugo. O menino está lá do outro lado, o negócio caiu aqui. E assim estavam os discípulos, culpando um ao outro. Ah, foi você que esqueceu, João. Não, mas foi você, Pedro. Não, mas foi você, fulano. Não interessa quem foi. Assume a sua responsabilidade. Jesus teve um encontro verdadeiro com Pedro. Olha só o que acontece aqui. Agora aperta o cinto que a gente vai apertar aqui, tá, gente?
Deus não falha, diga comigo, Deus não falha, Deus não mente, Deus não é vilão, Deus não é carrasco, Deus não é punidor, Deus não é injusto, Deus não é infiel, Ele não é desequilibrado, Ele é compassivo, cheio de amor, cheio de graça e de verdade. Ele é justo. E deixa eu te falar uma coisa, Deus não é bipolar. Graças a Deus por isso. Um dia Ele te ama, outro dia Ele te odeia. Esse não é o meu Deus. E eu quero trazer essa verdade para você hoje. Vamos lá, Mateus 16. Olha que Mateus 16 tem muita coisa para a gente. Versículo 21 diz assim: Jesus deixou claro aos discípulos que precisava ir a Jerusalém. Escuta, Jesus disse para Pedro o quê? Poxa, Pedro, você está 10. Entendeu tudo, a revelação está com você, a chave está na tua mão. É aquela coisa assim, o sanduíche de amor, né, gente? Traz assim, aquela palavra, revelação, agora vem. Jesus deixou claro aos discípulos que precisava ir a Jerusalém. Ali haveria de sofrer nas mãos dos líderes do povo, dos sacerdotes e dos líderes religiosos, e seria morto. Mas no terceiro dia iria ressuscitar. Pedro segurou-lhe o braço, protestando, disse: impossível, mestre, não pode ser. Que negócio é esse agora? Poxa, estava tão bom aqui o negócio. Você é o Cristo, Filho de Deus vivo, você veio para botar a ordem aqui no negócio, como é que é isso? Você vai morrer? O mesmo Pedro, que tinha acabado de receber uma revelação que ele seria a pedra, que sobre ele Deus iria edificar a igreja. Olha que Deus fala para ele, que Jesus fala para ele, né? Jesus, porém, ficou firme. Pedro, sai do meu caminho, fora Satanás. Você não tem ideia de como Deus trabalha. Eu quero ver se o pastor dessa igreja fala para alguém que sai daqui, seu diabo. É isso que Jesus fez. Sai daqui, Satanás. Nunca mais você volta aqui, fala para mim. Eu posso falar, né, Isaac? Mas se você falar, ele fala assim: Isa, fala essa parte, que a parte da correção fica comigo, porque eu tenho, né, essa voz, né, abençoada. Você enfia a faca, ninguém sente, Isa. Mas se eu falar alguma coisa... Imagina Jesus, e a Bíblia enfatiza que Jesus falou firme. Pedro, sai daqui. Calma aí. Pedro não recebeu agora um tapinha nas costas de Jesus? Que ele era a pedra? Que ele era o cara? Agora o Pedro não é mais? Então Jesus orientou os discípulos: quem quiser seguir-me tem de aceitar minha liderança. Escuta, muita coisa na sua vida não está acontecendo porque você não tem aceitado a liderança de Jesus. E fazendo pirraça igual Pedro. Não vai, não. Não. Se for coisa ruim, não quero, Jesus. Se eu tiver que passar por isso, eu não quero. Não tem um caminho mais fácil? A gente vive querendo pegar atalho. Quer fugir do processo. Eu lembro que quando o Benjamin era pequenininho, a gente tinha que fazer distâncias muito longas para onde a gente ia. Às vezes, a gente ficava 1h40 no carro. E ele falava para o Isaac: pai, pega um atalho aí, pai. Não tem um atalho, não? Aí a gente sempre falava para o Ben, dorme, que o atalho vai chegar rapidinho. Você dorme, que o atalho é dormir. Dorme que chega rápido. Aí ele dormia, que ele dorme com facilidade. Dormia e, de repente, ele chegava lá e falava: pô, foi rápido mesmo, hein? A gente quer dormir no meio do processo. A gente quer sombra e água fresca. Mas Jesus está falando: não, eu tenho que entregar a minha vida. Ninguém vai tirar a minha vida, eu mesmo vou lá. Eu sei o que vai acontecer, já estou avisando vocês. Eu vou lá e vou ter que passar por isso. Eu escolhi passar por isso. Quem quiser seguir-me tem de aceitar a minha liderança. Quem está na garupa, não pega na rédea.
Essa versão é maravilhosa, né, gente? Eu amo essa versão. Quem está na garupa não pega a rédea. Para de querer pegar a rédea da sua vida, querido. Ou você entrega para Deus ou não entrega. Tem gente querendo discutir com Deus, querido. Não faz isso. Sua vida não vai romper. Deus tem promessas assim como tinha na vida de Pedro. Mas você quer pegar a rédea. Abraça a cruz, querido. Amém? Não fuja do sofrimento. Olha o que essa versão diz. Eu estou no comando. Quem é que está no comando da sua vida? Não fuja do sofrimento. Abrace-no. Siga-me e eu mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho. Mas essa palavra nem se fala mais hoje em dia. Autossacrifício. Quem é que quer deixar Jesus governar a ponto do seu ego não falar mais? Vocês descubram sua verdadeira identidade. Fala para a pessoa do seu lado, sabe como é que você vai descobrir a sua verdadeira identidade? Ih, gente, vocês não estão gostando da palavra, não. Sabe quando é que você vai descobrir a sua verdadeira identidade? Quando você assumir a cruz na sua vida. Quando você deixar Jesus governar. Quando você entender quem Jesus é, quem Deus é na sua vida, você vai receber sua verdadeira identidade. Qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja, mas perder a si mesmo? O que vocês teriam para dar em troca da sua alma? Jesus está falando isso para você essa noite. Não fiquem obcecados em fazer negócios. Antes que percebam, o Filho do Homem virá com todo o seu esplendor, acompanhado por um exército de anjos. Então vocês obterão tudo o que sempre desejaram. Não é sonho. Alguns de vocês aqui verão tudo isso acontecer. O Filho do Homem vindo na glória do reino. Se você dormir no caminho, você não vai ver Jesus chegar. É hora de acordar, igreja. Jesus estava chacoalhando Pedro, falando, Pedro, não é assim desse jeito, você precisa se converter. Você precisa entender como Deus trabalha. Deus não trabalha em atalho. Deus tem processo e Deus não está preso a cronos. Deus não está preso a tempo, a nada disso dessa terra. Deus tem um plano e ninguém vai parar o plano dele. É a gente que entra no trilho, não é Deus que entra no nosso trilho. Você precisa se converter, voltar para o trilho. Qual é o trilho? Para onde Deus está levando a igreja? Para onde Deus está levando a sua igreja? E eu acredito em Apocalipse que diz, o limpo será cada vez mais limpo, o justo cada vez mais justo, mas o impuro cada vez mais impuro. É tempo de santidade na igreja. É tempo de santificar seu corpo, sua alma e seu espírito. Senão você não vai ouvir, querido. Está muito difícil. Vocês não têm noção. Não posso nem entrar em muitos detalhes, senão eu tenho que correr, que Deus é bom. Nossa visão certa sobre Deus nos ajudará a entender sobre o processo. Fala para a pessoa do teu lado. Se você tiver uma visão certa sobre Deus, você vai entender o processo. Escuta, não precisa responder agora. Pensa. Quando a coisa aperta, qual tem sido a sua resposta? A mesma de Pedro? Não, Jesus, impossível. Não dá. Não vou fazer desse jeito, não. Qual tem sido a sua resposta ao chamado de Deus, ao convite de Jesus? Você tem feito do seu jeito ou é do jeito de Deus? Você tem guiado a sua vida ou tem deixado Deus guiar? Como uma pessoa que foi chamada de Pedro pode agora ser uma pedra de tropeço? Vou deixar você pensar. Lucas 22, 31 diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo.
Mas eu orei por você para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O que Deus tem para fazer na sua vida é para fortalecer os irmãos. O que Deus tem para fazer na sua vida não é para ficar só para você. Deus vai fazer algo na sua vida quando você se converter. Pedro não era convertido, por isso ele não entendia como Deus trabalhava. Como que uma pessoa não convertida recebe uma palavra profética do próprio Jesus? Gente, me explica isso. Deus tem palavras para você, desde o dia em que você foi gerado. Em Salmo 119 diz que antes mesmo de eu ser gerado no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia. Deus já te conhecia. Salmo 139, foi isso que eu falei. Deus já nos conhecia. Deus já te conhecia, querido. Deus tem um plano, destino para você. Mas você precisa cooperar, você precisa corresponder. Assim como Pedro precisou corresponder. Como nós iremos corresponder? Através da fé, mas se aproximando da glória de Deus. Olha o que acontece aqui na vida de Pedro. Atos 2, 9 e 15 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. O que Deus vai fazer na sua vida vai chocar as pessoas à sua volta, amém? Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Pantifília, do Egito, das regiões de Líbia. Ou seja, o Espírito Santo, quando desce, ele traz unidade. O mesmo Espírito que estava habitando ali, que estava passeando ali, vai estar passeando sobre nós. E esse Espírito tem poder de nos unir. O mesmo Espírito que edifica o corpo é o mesmo que dá dons. É o mesmo que faz com que o nosso interior frutifique, amém? Todos atônitos e perplexos. Olha o que aconteceu aqui. Presta atenção. Lembra de Pedro? Pedro, que Satanás tinha pedido para peneirar. Que Jesus ora para que ele seja fortalecido até ele se converter, ok? Jesus depois ainda esteve com Pedro novamente na praia, quantos lembram? Eu estou resumindo, depois você lê em casa sobre a história de Pedro. Mas Pedro negou Jesus. E aí Jesus veio, quando ressurreto, voltou e teve encontro com ele e disse: Pedro, você me ama? Todo mundo está lembrando? E ele disse: amo, então apacenta as minhas ovelhas. Então seja quem eu te chamei para ser. Mas ele ainda não era Pedro. Olha o que acontece aqui na descida de Pentecostes. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz. Quando Pedro se levantou, cheio do Espírito Santo, ele não era mais aquele Pedro. Ele era o Pedro que Jesus havia profetizado. Sobre você, Pedro. Jesus afirmou: Pedro, você é pedra. Sobre você edificarei a minha igreja.
Uma igreja tão exuberante, tão cheia de energia, que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir. Sobre você edificarei. E isso não é tudo. Vocês terão acesso livre e total ao reino de Deus. Nesse dia, milhares de pessoas se arrependeram e foram tocadas pela glória de Deus. Esse era o destino de Pedro. Mas Pedro precisava ser tocado pela glória de Deus. Pedro precisava se converter. E eu quero te convidar a você olhar no seu interior. Assim como a gente vê no Salmo 151, que diz: sonda, ó Deus, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. A presença de Deus é poderosa para te sarar, para te curar, para te transformar e trazer toda a realidade que Deus tem para você, todo o seu destino, toda a sua identidade, assim como foi com Pedro. Qual é o nosso espelho? O nosso espelho é Cristo, o nosso espelho é a glória de Deus. 2 Coríntios 3:7 diz assim: se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo. Pedro foi cheio desse ministério aqui, ó, cheio do Espírito Santo. E eu quero te convidar a mergulhar no reino do Espírito essa noite. Porque se o ministério da condenação foi glória, escuta. Quem tiver Bíblia, lê comigo, me acompanhe. Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobressalente glória, porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Jesus disse para os discípulos: eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. O Espírito Santo é o nosso presente. O Espírito Santo é a coisa mais gloriosa que a igreja recebeu e ele habita dentro de nós, querido. E ele tem poder para permanecer. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face. Nós não precisamos cobrir mais. Nós precisamos deixar que a glória do Senhor resplandeça. Que a glória que vai vir sobre a sua vida, o mundo possa ver também. Vamos pular mais para baixo. E todos nós com rostos desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Diga comigo, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aqueles que se encontram com a glória de Deus, com o Espírito Santo, poderão viver a realidade que Ele planejou. Para viver a glória de Deus, você precisa de fé. Para viver a glória de Deus, você precisa se arrepender. É tempo de se arrepender, para que você seja santificado, justificado por essa glória. E eu quero te pedir nesse momento que você feche seus olhos onde você está agora. Assim como Pedro, o Espírito Santo te convida a ver qual é a realidade que Ele tem para você. Quais são as promessas que Ele tem para você. Deus tem promessas e Ele não se esqueceu de nenhuma delas. O que falta na sua vida? Falta abraçar a cruz. Falta se achegar à presença, se chegar à glória, porque da parte de Deus não falta nada. Deus não falha, Deus não falha. Nenhuma promessa dele vai cair por terra, a não ser que você não concorde, a não ser que você não coopere. Deus está chamando algumas pessoas para um encontro mais profundo. O autossacrifício é o caminho. O caminho da entrega, o caminho da renúncia, o caminho da humildade.
em deixar Jesus governar a sua vida. É tempo de colocar o ego na cruz. Deixa Jesus governar. Deixa Jesus governar o seu coração. O que você precisa deixar na presença de Deus essa noite? Jesus disse para os discípulos: perseverar em oração até que desça sobre vocês o Espírito. Você tem perseverado em oração, assim como Pedro, ele estava ali com os discípulos, orando, buscando a face de Deus, buscando viver o que Jesus tinha falado para ele que ele ia viver. Pedro não desistiu, ele continuou de joelhos, continuou orando dia após dia, até que chegou o dia de Pentecostes, até que chegou o dia. Hoje é o dia que o Espírito Santo está chamando você. Hoje é o dia que ele decidiu chamar a sua igreja para viver algo mais profundo, para viver a glória dele. Você precisa perseverar em oração. Você precisa perseverar em arrependimento todos os dias, chegar na presença e bater no seu peito e dizer: eu não sou nada sem você, Jesus. Eu não sou nada sem você, Jesus. Eu preciso de você, Jesus. E eu quero te convidar nesse momento a se arrepender. Se você precisa de um tempo, esse é o tempo. Começa a colocar diante do Senhor. Oh, Pai, obrigado, Jesus.